Você pode duplicar o seu salário depois de aplicar essa estratégia na sua carreira. Olá, meu nome é Fabrício Exler, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal O Vendedor Profissional. Então, como que tudo isso começou? Acontece que durante muito tempo eu acreditava que o reflexo do meu esforço, trabalho duro, muito estudo, necessariamente me traria um retorno profissional, reconhecimento e tudo mais. E eu fui percebendo que isso não era necessariamente verdade. Não significa que a gente não deve se esforçar, não deve trabalhar. Sim, a gente precisa fazer isso. Só que precisa ser feito com estratégia, com foco, olhando para o futuro e entendendo o que você realmente quer e o que você realmente almeja para a sua carreira. E eu tenho certeza que você já passou por algo semelhante, aquela sensação angustiante de você trabalhar, se esforçar, dar o seu máximo, chega mais cedo, sai mais tarde, e você vê outros colegas sendo promovidos, recebendo oportunidades, e você vai ficando para trás. É uma sensação muito frustrante. E eu estava nesse sentimento ruim, sabe? Não estava mais vendo significado para aquilo que eu fazia. Então eu cheguei à conclusão de que eu precisava mudar o jogo, precisava mudar a minha estratégia, porque eu tinha metas, tinha visão de futuro, eu queria algo diferente para mim. Então é aí que entrou a minha estratégia de mudança de carreira, de adaptação de carreira, sem necessariamente deixar de aproveitar tudo que eu já tinha aprendido. Então a ideia era fazer uma transição com inteligência, né? Ou seja, para que todo o meu esforço aplicado dali para frente, ele pudesse ser aproveitado, mas ele tivesse uma visão diferente por parte da empresa, para que a empresa visse um real valor, um real retorno naquilo que eu fazia, com os meus conhecimentos, com a minha experiência, e isso de fato retornasse para mim. E o primeiro passo que eu tomei foi parar de olhar um pouquinho para dentro de mim mesmo, parar de reclamar do que eu estava vivendo e tudo mais, e foi olhar para frente. Então, o que que eu pensei? Bom, eu vou olhar para as pessoas que eu acredito que estão no caminho certo, que estão conseguindo chegar num lugar bacana, estão conseguindo ter resultados legais, e eu vou me espelhar nessas pessoas. O que será que elas estão fazendo de diferente de mim? E foi isso que eu fiz. Então eu comecei uma fase de observação, de entendimento, de estudo, e comecei a identificar coisas muito diferentes que essas pessoas faziam do que eu fazia. E uma coisa interessante, eu percebi que muitas dessas pessoas não se dedicavam ao conhecimento aprofundado, ao conhecimento técnico extremamente detalhado, da mesma forma que eu fazia. Ou seja, elas dedicavam tempo ao desenvolvimento de soft skills e eu sempre priorizei muito as hard skills. Então essa foi uma grande diferença que eu já notei de início. Soft skills estão mais voltadas a habilidades comportamentais, né? E hard skills a conhecimentos específicos, técnicos. Então essa foi uma grande diferença que eu já notei nessas pessoas-alvo que eu identifiquei que estavam caminhando para um lugar que eu gostaria de caminhar também. Uma outra coisa interessante que eu percebi é que essas pessoas, elas tinham uma visão de mercado, sabe? Elas tinham um conhecimento do que estava acontecendo lá fora. E eu tinha uma cabeça muito voltada para o que estava acontecendo para dentro da empresa. E não me importava muito com o que estava acontecendo lá fora. Então isso também foi uma diferença comportamental que eu percebi, que elas estavam antenadas em tudo que estava acontecendo. E esse conhecimento do lado de fora da empresa que essas pessoas tinham, elas conseguiam agregar muito mais valor até nas discussões internas, sabe? Até mesmo numa conversa com a liderança, por exemplo, você percebia que
transparecia muito mais até maturidade mesmo, profissional. Então isso foi um ponto que eu percebi que faltava muito em mim, né? Essa visão de mercado. E esse nível de maturidade que eu ainda não tinha alcançado, ficou até muito claro para mim que se um dia eu fosse concorrer para uma vaga de liderança, por exemplo, eu estaria anos-luz atrás desses caras, entendeu? Porque para liderança, cargos de gestão requerem essa visão mais abrangente do negócio, né? Então eu percebi que eu estava muito atrás, então eu precisava correr muito para poder desenvolver isso. Então esse exercício de observação ficou muito claro para mim que tinha algo em comum a todos esses profissionais, que eu entendi que era o ponto de objetivo, que eu queria sair de onde eu estava e alcançar esse posto que esses profissionais estavam. Eles tinham um ponto em comum, que eram profissionais que atuavam na área de vendas. O fato deles precisarem atuar na área de vendas fez com que eles desenvolvessem essas habilidades, esses conhecimentos, esse tipo de maturidade de entendimento do negócio. Não apenas conhecer o produto que você vai vender, você tem que entender o posicionamento da empresa que você está representando, que você está indo lá na rua visitar o cliente, sentar numa mesa de negociação. Então não basta você só chegar com um produto que você quer vender, você tem que sentar e conseguir ter essa conversa sobre negócios, sobre situação de mercado, sobre o posicionamento da sua empresa, sobre como a sua empresa pode ajudar esse seu cliente a superar esses desafios. Então isso requer esse amadurecimento. Então eu percebi que isso é um ponto comum a esses profissionais. Então eu já consegui nessa etapa identificar o seguinte: bom, para eu chegar nesse ponto, eu preciso desenvolver várias dessas habilidades, e um caminho que vai fazer muito sentido para mim é migrar para essa área comercial. Então isso deu esse clique, né? Essa tomada de decisão. Bom, eu já sei para onde eu quero seguir. E a partir do momento então que eu entendi que eu queria fazer essa mudança, eu não esperei desenvolver todos essas soft skills para poder buscar algo para mim. Eu já criei coragem e me lancei nessa busca, né? Nesse entendimento de quais oportunidades eu poderia tentar. Lógico, e dentro da empresa que eu já estava. Então, depois de um alinhamento com o gestor, que eu estava numa área de engenharia, por exemplo, entendendo aí o meu momento de carreira, concordou, né, que eu procurasse outras áreas, e a área de vendas no caso, e eu fui perseguir essas oportunidades e consegui uma dessas oportunidades. Naquela ocasião, o que faria um gestor de uma vaga aceitar um profissional inexperiente naquela posição? Naquela situação, no meu caso, era uma vaga de analista júnior. Então, para uma posição júnior, é compreensível que você tenha gaps, né? Que você tenha pontos de desenvolvimento que você vai preencher ao longo do tempo. Então, uma das estratégias que eu entendi que funciona e que pode funcionar para você também é fazer essa mudança para posições mais júniores, né? Que não requerem tanto conhecimento, tanta soft skill voltada para essa área comercial, e depois você vai desenvolvendo isso. Existe um termo também que é o learning by doing, né? Ou seja, o dia a dia vai te ajudando a aprender e a colocar em prática essas soft skills. Então, nesse caso, por exemplo, eu migrei para essa área de vendas, eu, um profissional júnior naquela situação ali, fiquei acompanhando um profissional sênior. E esse profissional foi me ajudando a desenvolver, e lógico, vários outros ali também na área. Então isso é algo muito bacana, que pode ser que aconteça com você também. Adotar essa estratégia e ter essa humildade de saber que muito provavelmente você vai ter que entrar numa posição júnior.
mas isso vai te propiciar um crescimento naquela área a longo prazo, né? Então, fiz isso, fiz essa migração e ao passar dos anos eu fui me desenvolvendo, fui aprendendo, fui adquirindo, fui absorvendo todo esse conhecimento, até que um dia eu consegui inclusive olhar para fora da empresa que eu trabalhava, olhar para o mundo exterior, né? E consegui ser percebido por recrutadores do mundo exterior, de outras empresas. Consegui mudar de empresa, fui para uma outra área, e aí sim, com o nível de maturidade, com o nível de conhecimento necessário, as experiências que eu acumulei na área comercial, me propiciaram inclusive poder negociar uma questão salarial que fazia mais sentido, que eu estava almejando. E inclusive uma vaga de vendedor bonificado. Não era vendedor comissionado, era vendedor bonificado, ou seja, uma parcela de salário fixo e uma parcela de salário variável, que era um bônus, de acordo com o atingimento de metas. E é interessante porque essa bonificação total no ano dessa nova posição, ela representava o dobro dessa bonificação fixa que eu tinha na outra empresa. Então, para você ver como isso pode ter um impacto, ou seja, uma mudança estratégica de posição, né? Uma mudança profissional feita com estratégia e dentro daquilo que faz sentido para você. Não existe certo ou errado, lógico, né? E fazia muito sentido para mim. Então isso me propiciou a ter, primeiro, um senso de pertencimento, senso de gostar do que estou fazendo, né? E também ter um retorno financeiro que para mim fazia sentido, que era o que eu estava buscando. Então, se eu puder te dar um conselho, baseado nisso que a gente viu aqui nesse vídeo, se você realmente não está satisfeito com o que você está fazendo hoje, você precisa bolar uma estratégia. Você precisa planejar uma mudança de carreira de forma estratégica dentro daquilo que faça sentido para você. Se baseie, se espelhe nos profissionais que você admira, que você vê, que você se veria naquela posição. Então, olhe isso como objetivo. Outro ponto importante é não espere ter todas as qualificações necessárias para buscar aquela posição. Tente, né? Tente de forma estratégica, tente melhorar a sua percepção no mercado, tente aumentar a sua exposição. Existem plataformas, e hoje o LinkedIn é a principal plataforma. Existe toda uma estratégia de LinkedIn também para poder aumentar a sua exposição. E tenha a humildade também de, nessas mudanças, assumir posições que são mais júniores, né, abaixo daquilo que você gostaria em termos de salário naquele momento, mas essa mudança vai te propiciar o aprendizado. E isso, a longo prazo, né, vai desenvolver, vai permitir que você desenvolva na sua carreira e aí sim ter um crescimento profissional. E aí, pelo meu exemplo, né, a área de vendas permite esse crescimento profissional devido a essa questão dos bônus, comissões e ganhos variáveis, né, que outras posições que não são comerciais não propiciam, né? Então, se você gostou desse vídeo, deixa seu like, né, se inscreve aqui no canal e eu quero continuar trazendo aí mais vídeos para ajudar você nesse entendimento, nessa estratégia de mudança. Tá? Obrigado e até a próxima.